Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudo sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nessa edição está acontecendo de forma virtual, tendo em vista o período de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19 no mundo. Então, nessa tarde, nós teremos as apresentações de trabalhos dos pôsteres do eixo Formação e Prática Docente e teremos apresentações de 5 trabalhos. O primeiro intitulado Música na Contação de Histórias, Recurso e Objeto de Conhecimento na Licenciatura em Pedagogia, de autoria da Gabriele Félix de Alencar e do professor Gabriel Nunes. O segundo, Desenvolvimento da Imaginação e Criatividade por meio da Contação de Histórias na Caixa, de autoria da Conceição de Maria Monteiro de Araújo. O terceiro, intitulado O Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia da UFP e a Construção da Autonomia Docente, de autoria do Edson Alves Ferraz e da professora Ildamara Lopes Araújo. O quarto, intitulado Práticas Pedagógicas na Educação Infantil em Fase de Pandemia da Covid-19 na Rede Municipal de Ensino, de autoria da Ana Raquel da Silva Mesquita, da Bequiane Pereira de Araújo e da Edilma Mendes Gonçalves. E o quinto, intitulado Saberes da Docência construída na formação inicial nas experiências vividas no âmbito do Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, de autoria da Ana Lívia Souza Barros e da professora Ildamara Lopes Araújo. Então, lembramos que cada autor tem de 5 a 12 minutos para a exposição dos trabalhos e depois teremos um momento de discussão e de apresentações de alguns questionamentos a partir das exposições dos autores. Então, boa apresentação a todas e todos. Boa tarde. Nosso trabalho foi intitulado como Música na Contação de Histórias, Recursos e Objetivo de Conhecimento na Licenciatura em Pedagogia. E teve como autores Gabriele Félix de Alencar e o professor doutor Gabriel Nunes Ferreira. O presente resumo tem como objetivo discutir as funções da música na contação de histórias infantis e no curso de licenciatura em pedagogia, de forma em que a música deixe de ser pensada apenas como recurso para abrilhantar a aprendizagem e as histórias, e passa a ser pensada em outras perspectivas e usos nessa formação social e cultural. Na construção desse trabalho, utilizamos o estudo teórico e buscamos, diante dessa pesquisa, uma possível reflexão sobre as diversas funções da música na formação humana. Como introdução, a música possui diversas funções em nossa sociedade, podendo ser utilizada em tratamentos como recursos pedagógicos e também em diversos ritos religiosos. Por exemplo, podemos pensar na música a partir de diferentes perspectivas e uso. Nesse contexto, surgiu o projeto de extensão ofertado pelo Programa de Educação Tutorial PET da Universidade Federal do Piauí, intitulado como Contação de Histórias, que tem como objetivo estimular as crianças a desenvolver o gosto pela leitura através da contação de histórias, aliada a ações socioeducativas, e utiliza a música como recurso para ampliar as possibilidades dessa contação de história. Assim, o principal questionamento desse estudo é quais são as outras possibilidades e funções da música na contação de história, para além de um recurso pedagógico. Ainda, o estudo objetiva compreender as possibilidades teóricas e práticas da música, indo além de apenas um recurso pedagógico ou abrilhantamento dessas histórias infantis. Como metodologia, foi usado a pesquisa teórica, e essa pesquisa ela é dedicada a construir teoria, conceitos, ideias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar esses fundamentos teóricos segundo o Demo 2000.
e teve como embasamento teórico os autores Ichowski, 2010, Graham, 1995, Souza, 2000, Oliveira e Santos, 2019 e Miller, 1994, com suas concepções sobre música, linguagem artística, educação infantil e a contação de história. Portanto, nesse trabalho, compreende-se que, através desse estudo teórico, que a música pode ser inserida na contação de história não somente como um recurso para enriquecer o ensino, mas também pensada em uma forma humana mais artística e que contemple a diversidade de possibilidades que a arte e a música proporcionam em nossa sociedade. Como referência, usamos Merrill, Oliveira, Ichowski, Souza e Damon. Obrigada. Olá a todos, me chamo Ana Lívia Barros, sou graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. A pesquisa em evidência é fruto da iniciação científica que foi desenvolvida durante um ano sobre a orientação da professora doutora Ildamara Lopes Araújo. Nós buscamos, então, falar a respeito desses saberes da docência, da produção e da aquisição desses saberes da docência, visto que esses saberes embasam todo o ser e todo o fazer do professor. Ora, nós bem sabemos que não é simplesmente fazer a leitura de um livro e chegar na sala de aula e transmitir apenas daquilo que nós lemos em determinado livro. Não, ser professor é ter conhecimento curricular, é ter conhecimento disciplinar, é ter conhecimento de teóricos e autores, é ter conhecimentos práticos, é ter conhecimento da realidade em que meu aluno está inserido, é ter conhecimento da realidade em que a escola em que eu leciono está inserida. Então, toda essa gama de conhecimentos faz parte dos saberes da docência. Por isso que esses saberes são necessários para o ser e fazer do professor. Nós, portanto, buscamos compreender a partir das vivências, da perspectiva dos discentes petianos, a partir das vivências concretas deles dentro do programa associados à formação inicial, né? Nós sabemos que todos os petianos estão dentro do programa e, paralelamente à sua formação inicial no curso de pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. E nós buscamos, a partir da fala deles, sobre as vivências que eles têm no programa, demonstrar as experiências formativas do PET em concordância a essa produção de saberes. Partimos aqui, então, para a introdução, né? Nós fizemos uma rápida introdução na pesquisa sobre o fato de a Universidade Brasileira ter sido a última a surgir na América Latina, o que nos leva a afirmar que o currículo de pedagogia e, portanto, esses saberes da docência também são novos. Mas é sabido também que a formação inicial proporcionada pelas instituições de ensino superior é uma formação para a vida, é uma formação global, é uma formação que está muito atrelada aos conceitos que Macedo defende, de heteroformação, ecoformação, transformação, autoformação. Então, nós elencamos como objetivo geral, pensando nisso, né, o analisar a relação entre a formação inicial, proporcionada pelo PET, Pedagogia UFP, e a construção dos saberes concernentes ao ser professor. E para delimitar mais a nossa pesquisa, nós elencamos como objetivos específicos identificar os saberes da docência que são construídos durante a formação, nas experiências vividas no programa, e a estudar os princípios teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa e os dispositivos de observação e a entrevista semi-estruturada. Desse modo, o estudo em evidência pretende demonstrar o valor e a importância dos saberes da docência que são incorporados em todas as atividades do PET e a associação à formação inicial dos discentes participantes.
Na metodologia da nossa pesquisa, como bem já aqui mencionado, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, em que tem como procedimentos de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a observação. Estes nos permitem adentrar em conceitos mais complexos, que trazem mais de subjetividade. Para nos guiar nas entrevistas que foram feitas com 6 petianos, né, participantes ativos do programa, para nos guiar, foi construído um roteiro que era dividido por blocos temáticos e subtemas. O primeiro bloco tratava sobre a formação inicial, tivemos um momento para falar apenas sobre a formação inicial. O segundo bloco sobre os saberes da docência e o terceiro bloco sobre a construção desses saberes associados ao PET, a relação do PET com a universidade. Então, os interlocutores foram iniciando as suas falas sobre a formação inicial, e muitos deles trouxeram a questão de que é uma formação que ainda deixa lacunas. É uma boa formação, é uma excelente formação, mas é uma formação que ainda deixa lacuna. Entretanto, os próprios interlocutores complementaram as suas falas ao afirmarem que o auxílio de programas como o PET, ele preenche essas lacunas, ele enriquece ainda mais a construção da identidade docente. Ou seja, é uma troca, é recíproco. O que eles acreditam ser falta, lacuna dentro da formação inicial, o PET preenche. Assim, vice-versa, né? O que o PET, determinadas atividades que o PET não exerce, que o PET não faz, a formação inicial está ali para preencher esse espaço. Então, há uma relação mútua. Inclusive, nós até fazemos uma relação com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFIP e o Manual de Orientações Básicas do PET, que é o manual que rege o PET. E há vários pontos em que há concordância, em que há comunicação, o que nos permite afirmar que existe uma relação, que existe uma comunicação e uma troca entre o programa, o PET, Pedagogia UFIP, e a universidade e os seus princípios éticos. Depois nós falamos sobre os saberes da docência e, naturalmente, na fala dos petianos participantes, transcorria as atividades do PET. Naturalmente, em diversos momentos da entrevista, nas falas eles demonstravam que as atividades do PET, os projetos que o PET realiza, permite a construção e o amadurecer de saberes já existentes, né? Visto que muitos deles, por exemplo, já tinham algum conhecimento relacionado à tecnologia, entretanto, quando foram fazer uma atividade como a construção de um site ou a construção de um aplicativo de jogo, esses saberes que já existiam foram amadurecidos. Já há outros saberes que foram adquiridos dentro do programa, associados à formação inicial, né? Como, por exemplo, construção de relatórios, construção de artigos científicos, projetos que foram desenvolvidos, como o projeto Contação de História, até mesmo a Semana do Calouro é relatada na fala dos interlocutores. Partindo para as nossas considerações, concluímos, então, que a reflexão sobre os saberes da docência no âmbito do PET Pedagogia UFIP afirma que se trata de um programa que não só permite a aquisição, como também o amadurecimento desses saberes da docência, como aqui já até foi mencionado. O PET ele permite tanto a aquisição quanto o amadurecimento de saberes já existentes. Por exemplo, muitos deles afirmaram que tinham determinado conhecimento sobre tecnologia, vamos usar como exemplo, mas ao realizarem atividades dentro do programa, como a construção de um site, como a construção de um aplicativo de jogo, eles adquiriram o amadurecimento desse saber. Foi um saber que foi lapidado, né? Foi um saber que foi melhorado. E tem outras atividades que eles puderam adquirir novos saberes. Muitos deles afirmaram que, nessa atividade do PET, eu aprendi a cortar um EVA. Nessa atividade do PET, eu aprendi a fazer um relatório, eu aprendi a melhorar a oratória, eu aprendi a desenvolver um artigo científico. Nessa atividade do PET, eu aprendi a montar um cenário. Então,
essa complexidade de saberes existentes, porque tudo aquilo que nós fazemos, como Monteiro afirma, tudo aquilo que nós fazemos enquanto docente é um saber docente, é um saber da docência. Então, essa complexidade de saberes jamais poderão ser abarcadas, ser delimitadas epistemologicamente falando. Mas o PET, ele proporciona, sim, a aquisição e amadurecimento desse saber da docência, dos saberes docentes. Mas devemos afirmar também, ressaltando aqui, que essa construção, ela não se dá de forma isolada, mas ela se dá através de uma relação que é mútua e recíproca com o processo de formação inicial, a matriz curricular do curso de pedagogia, a universidade, os seus princípios éticos e o comprometimento do programa consigo mesmo, com seus próprios objetivos, observando que existe uma relação, uma comunicação entre o PET e a Universidade Federal do Piauí. Portanto, essa construção de saberes, ela não se dá sozinha, ela é uma complementação, ela é um conjunto que se dá pela relação recíproca entre a universidade, entre a matriz curricular do curso, entre o processo de formação inicial e o programa de educação tutorial. Portanto, finalizo aqui dizendo que as análises feitas nos ajudam a compreender que o programa de educação tutorial, ele contribui para a construção de saberes da docência, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para além dela. Isso é muito notório nos projetos desenvolvidos pelo PET. Por exemplo, o projeto Tempo de Alfabetizar, que foi um projeto realizado na zona rural do município de Teresina, em que os petianos foram para lá para alfabetizar os alunos daquela região, de determinada escola. Mas nós sabemos que eles não foram simplesmente para ensinar a ler e a escrever, eles foram para levar possibilidade de um futuro melhor, foram para levar esperança, foram para levar credibilidade. E isso é demonstrado na fala das professoras daquela mesma instituição que participaram do projeto, visto que elas afirmam que os alunos que participaram desse projeto melhoraram seu rendimento escolar, melhoraram o seu nível de intelectualidade. Inclusive, isso ficou demonstrado na nota do IDEB, que houve uma melhora no rendimento educacional dos alunos. Então, o PET, ele não se fecha apenas para a academia. As contribuições do PET estão para além da universidade, além das paredes da universidade. São contribuições para a sociedade como um todo. E de já eu quero agradecer a todos pela atenção que foi prestada. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Olá, tudo bem? O meu trabalho tem como título Práticas Pedagógicas na Educação Infantil em Fase de Pandemia Covid-19 na Rede Municipal de Ensino. Eu me chamo Ana Raquel da Silva Mesquita e tenho como coautoras a Bequiane Pereira de Araújo e a mestre professora Edilma Mendes Gonçalves. Trata-se nesse trabalho das práticas pedagógicas desenvolvidas no campo da educação infantil. O mesmo objetivo, em linhas gerais, compreender as práticas pedagógicas que estão sendo realizadas no município de Corrente, Piauí, nessa atual fase de pandemia. Especificamente, visa conhecer a dinâmica dos docentes para atenderem a essa nova forma de se relacionar com os alunos, através dos projetos desenvolvidos e também das técnicas elaboradas, bem como entender os impactos gerados por essa atual realidade. Para a realização da pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa, realizada por meio de entrevistas com professoras do ensino infantil aqui na rede municipal, e também, através do mesmo, foi possível constatar alguns resultados. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 29, ela afirma que o quê? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social,
complementando assim a ação da família e da comunidade. Nesse sentido, o referencial curricular nacional para a educação infantil, o RCNEI, ele avisa que o quê? Ou o RECNEI, como assim também é falado, afirma que a instituição de educação infantil é um meio de inserção e também de desempenho das relações étnico-morais da criança, assim formando o cidadão. Diante dessa fundamentação teórica, desse debate, surgiu a seguinte problematização. Quais práticas pedagógicas estão sendo desenvolvidas para melhor atender às dificuldades e necessidades da educação infantil nessa atual fase de pandemia? Considerando essa indagação, o trabalho baseou-se em entrevistas. Entrevistas e também possui abordagem qualitativa, que segundo o Minayo, 2010, ele fala que a abordagem qualitativa é uma estratégia muito utilizada no trabalho de campo, porque objetiva uma conversa entre duas pessoas ou mais, gerando informações, gerando resultados e promovendo pesquisas. Diante dessa menção, essa pesquisa, essa entrevista, podemos dizer, foi realizada com 3 professoras da educação infantil que atuam nas creches municipais aqui na cidade de Corrente, Piauí, em turmas de crianças com 5 anos de idade. Por que escolher crianças de 5 anos de idade, docentes que atuam nessas turmas? Porque são turmas que estão sendo preparadas para uma transição, uma futura transição para o ensino fundamental, onde trabalharão o letrar, o numerar, o desenhar, o interpretar, de uma forma mais aprimorada, podemos dizer, enfrentando novos desafios. As entrevistadas responderam 5 questionamentos. O primeiro: como está ocorrendo a dinâmica das práticas ensino-aprendizagem nessa fase de pandemia? E, aliás, o segundo questionamento fala o seguinte: que medidas estão sendo tomadas para reinventar a atuação docente, bem como os desafios enfrentados? Diante disso, a professora A, como podemos chamar aqui, ela afirmou que está adaptando a sua prática remota, que está enviando atividades quinzenalmente aos alunos, que busca gravar vídeos também para enviar para casa, para os alunos, que os alunos possam interagir com ela através das redes sociais, mesmo que não cheguem a todos pela falta de acesso. A professora também mencionou que está trabalhando o projeto Brincar, Ler e Escrever com o Carro do Picolé, que já vem ocorrendo na rede municipal há muitos anos, agora de forma adaptada, de forma remota. Os alunos receberam os livros para ler em casa e, em cima dos livros, fazer atividades propostas pelas professoras. Além disso, ela visa desenvolver a leitura, desenvolver a escrita, através de atividades que são enviadas e também pelos vídeos, no qual ela apresenta algumas propostas. Mencionou que o seu maior desafio é planejar, elaborar e também corresponder à atual realidade do aluno, onde poucos feedbacks são enviados e são gerados por conta mesmo do acesso. Esse foi o principal desafio apresentado pela professora. A professora B, por sua vez, ela nos falou que o seu maior desafio está sendo o domínio dos meios tecnológicos. Diante disso, ela está desenvolvendo atividades escritas e impressas que são enviadas quinzenalmente também para os alunos. Os pais fazem a retirada na escola. Está gravando um vídeo por mês, apenas um vídeo por mês, para tentar sanar as necessidades das tarefas, e também para manter um afeto com o aluno, manter um contato afetivo com o aluno, mesmo que seja através das telinhas. Além disso, ela está avaliando seus alunos diante das atividades que retornam à escola. Ambas professoras, a professora A e B, porque foram apenas 2 professoras entrevistadas, A e B, a professora C nos recusou a entrevista, afirmou que não se sentia preparada para a entrevista. A professora A e B, podemos constatar através das falas dessas 2 professoras que está sendo desafiante,
está sendo intrigante interagir com o aluno através de vídeos, através de tarefas, através de brincadeiras, porque é um contato um pouco distante, é somente através das telas. Então, propor uma brincadeira, propor uma dinâmica que venha promover uma atividade, venha promover um letramento, venha promover a escrita, o numeramento, está sendo um desafio, porque elas sentem falta do cotidiano, da prática em si, do contato, do olho a olho. Além disso, o DECENEI, ele nos afirma também que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Então, nesse aspecto, nós percebemos que o contato, olho a olho, essa presença do docente, ela é necessária, ela precisa ser constante. Então, reforçando, as entrevistas foram propostas para 3 docentes. Apenas 2 puderam dar a entrevista. Uma se sentiu, de certa forma, constrangida. Ela não se sentia preparada para relatar os seus resultados. Apenas nos afirmou que está sendo desafiante. Então, por isso, nós chegamos à conclusão de que essa pesquisa ela foi de suma importância para a compreensão dessa atual realidade, de como a educação está se reinventando, de como essa fase de pandemia nos colocou em muitos desafios, vivenciando um novo normal, em que tudo se reformulou, e que, através disso, o esforço do docente em aderir a meios tecnológicos se tornou mais ainda próximo, mais presente. Nesse contexto, foi possível também refletir sobre os principais desafios atuais, como o não acesso aos meios tecnológicos por parte de alguns alunos, por serem de baixa renda e também por serem residentes de bairros carentes. Outro desafio, a desmotivação dos familiares, por falta realmente de por algum motivo que causou uma desmotivação, ou também por fatores de desconhecimento. Além disso, o não domínio dos meios tecnológicos por parte de alguns docentes e por parte de alguns pais também tem afetado nessa transição. Por exemplo, ele lidar com plataformas digitais, como a plataforma Zoom, como o Google Meet, entre outras. Os pais ainda se sentem incapazes de lidar com essas novas tecnologias, esses novos meios de comunicação. Então, temos aqui também como referência a legislação, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e Minaio, que nos trouxe com seu livro O Desafio do Conhecimento, falando sobre os benefícios da pesquisa qualitativa. Essa pesquisa, além de ser de suma importância, ela foi relevante para a minha formação, para a minha capacitação como docente, para o meu aprimoramento nos conhecimentos pedagógicos e também para compreender os desafios que estão sendo enfrentados e que possivelmente nos próximos anos irão refletir. Então, fica para nós docentes refletirmos sobre essas práticas pedagógicas atuais, sobre os principais desafios, para, de alguma forma, procurar sanar as necessidades advindas. Obrigada pela atenção. Meus cumprimentos a todos os presentes. Iniciarei agora a apresentação do trabalho intitulado O Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia UFP e a Construção da Autonomia Docente, do qual resultou na confecção deste banner, e foi sobre a minha autoria, né, o Edson Alves Ferraz, e sob a orientação da professora doutora Ildamara Lopes Araújo. Então, podemos iniciar fazendo uma breve reflexão acerca da realidade em que vivemos. Então, a vivência humana, a nossa realidade atual, é marcada, né, e se encontra em um constante movimento, de modo que diariamente surgem novos conhecimentos, e esses conhecimentos são imediatamente transformados, repensados, reestruturados e até mesmo tornam-se obsoletos pelo surgimento de um novo. Então, vivemos numa sociedade em que as coisas acontecem de modo muito rápido, a troca de informações de maneira instantânea, o surgimento de novos conhecimentos, a transformação desses e o surgimento de novos conhecimentos em detrimento do outro são coisas que são comuns na nossa realidade atual. E o momento em que vivemos nada mais é do que um grande exemplo disto. Então, cabe a nós, né, professores, que estamos no processo de formação, e todos nós que somos envolvidos no âmbito da educação,
né, com o processo educacional, com o processo de ensino, aprendizagem, permitir com que nossos alunos, né, os educandos, apreendam os conhecimentos de modo autônomo, a fim de que eles possam utilizar esses conhecimentos para suprir suas necessidades, o que vai garantir um progresso que, além de pessoal, é um progresso social, à medida que isso vai refletir nas suas práticas sociais. Então, o nosso trabalho ele buscou, né, objetivou identificar contribuições à formação inicial do estudante do curso de pedagogia, advindo das experiências vivenciadas no âmbito do Programa de Educação Tutorial, do PET, da Universidade Federal do Piauí, destacando a autonomia docente como condição sobre o fazer e o ser professor no âmbito da prática docente. E aí a gente partiu, né, do pressuposto de que o programa, ao contribuir diretamente na formação inicial dos estudantes de pedagogia, ele propicia aos seus membros uma formação inicial que lhes possibilite delinear rumos positivos em suas trajetórias pessoais e profissionais, através de uma formação que é ampla e de qualidade acadêmica, assim como preconizam os documentos legais que regem o programa. E aí delimitamos ainda como objetivos específicos reforçar os estudos acerca dos princípios teórico-metodológicos da pesquisa e a exemplo da observação participante e a entrevista semi-estruturada, né? Além de analisar o sentido de autonomia docente nas atividades que são vivenciadas no âmbito do programa, como condição acerca do fazer e ser professor. Desse modo, definimos como metodologia uma pesquisa investigativa de caráter predominantemente qualitativo. Desse modo, o pesquisador envolvido tem a possibilidade de investigar de maneira ampla os fenômenos envolvidos, de modo que compreenda, analise os dados que forem colhidos com maior flexibilidade, a fim de se chegar às respostas desejadas. Então, a gente escolheu essa metodologia respaldado no entendimento que Minayo defende de que a escolha da metodologia na pesquisa científica é de suma importância, é uma decisão que deve ser feita de modo coerente, né? Porque a metodologia é que vai proporcionar a orientação do percurso do pensamento a ser seguido, de modo a contemplar esses objetivos que são delineados pela pesquisa. Então, a pesquisa que mais se encaixou, que mais teve proximidade com aquilo que buscamos levantar nesse estudo, foi essa pesquisa de caráter predominantemente qualitativo, uma pesquisa investigativa. E aí, os procedimentos que foram utilizados para as coletas de dados também devem ser coerentes. Portanto, a gente contemplou 2 procedimentos a serem utilizados, como é o caso da entrevista semi-estruturada, que é aquela entrevista que ela existe um roteiro, porém é um roteiro que é amplo, a abertura das perguntas para que se colha o máximo possível de dado do interlocutor participante, e a observação participante, que é aquela em que o observador, além de constatar o que se procede dentro do locus de pesquisa, né, ele participa e ele interfere. Então, dessa forma, o que foi que pudemos colher de resultados a partir do que apresentamos até agora? Então, a gente buscou entender primeiro, porque assim, a autonomia é uma categoria que ela pode ser construída na maioria das vezes de maneira implícita, durante o decorrer de algumas atividades, algumas vivências, determinadas ações, o que leva aos sujeitos muitas vezes nem ter consciência que está exercendo a autonomia ou até mesmo saber como caracterizar esse conceito, né? Então, buscamos inicialmente levantar o que nossos interlocutores entendiam por autonomia e a gente teve respostas, né, posturas que foram coerentes ao que defende Contreras, que é um dos teóricos que fortemente esse estudo se ancora, né? Principalmente no que se refere a entender a autonomia como uma tomada de decisões a partir dos meios que se tem em prol de algo que é comum. Então, é exercer a autonomia a favor de sua prática, né? A favor, no caso da prática docente, de maneira que não se viva essa autonomia apenas de modo ilusório, mas de modo efetivo. Além disso, a gente conseguiu perceber que a realização dos projetos, atividades no âmbito do programa,
elas proporcionam vivência e experiência direta com atividades que são presentes na vida de um professor e importantes como experiência na vida de um professor que está no processo de formação. E aí essa participação ela ocorre de modo direto, de modo ativo, não de maneira passiva, mas de modo que todos participam do processo construtivo das atividades que são desenvolvidas no programa, desde o seu planejamento, manutenção e execução, sempre, vale destacar, com o apoio da professora tutora, que tem esse objetivo de mediar as atividades de modo a contribuir com a formação ampla que já foi citada aqui nesse trabalho aos membros do programa. Desse modo, os projetos e atividades eles proporcionam, né, dessa forma de organizar, um contato direto com a realidade e fenômenos sociais que estão presentes na escola, mas também no contexto social de trabalho de um professor, estimulando aos membros e aos estudantes envolvidos adotarem atitudes e posturas que são próprias deste ofício, contribuindo significativamente no seu processo formativo em múltiplas perspectivas, dentre elas a autonomia, como condição sobre o ser e fazer docente. Então, é por isso que a gente conseguiu concluir e trazer para essa apresentação, para esse trabalho, como considerações finais, que, diante do exposto e ancorados no aporte teórico-metodológico, traçamos métodos e utilizamos instrumentos de coleta de dados que nos permitiram estar imbricados diretamente nas vivências e evidenciamos que o PET Pedagogia, através de sua rotina de trabalho, desenvolvimento de atividades e estudo, promove o desenvolvimento da autonomia nos seus membros, desde a inserção dos mesmos ao programa, a partir do contato direto com a realidade e fenômenos sociais que estão presentes na escola e contexto social, sobre o ofício de ser professor. Então, o programa está diretamente ligado a proporcionar essa formação ampla, de qualidade, que proporcione também ainda aos seus membros e alunos que estão diretamente ou indiretamente envolvidos uma formação ampla e de qualidade que permite ter, sim, acesso à realidade e nuances que são próprias do ofício de ser professor. O trabalho aqui apresentado intitula-se O Desenvolvimento da Imaginação e Criatividade da Criança, por meio da contação de histórias na caixa. Foi construído por mim, Conceição de Maria Monteiro de Araújo, em parceria com a Juliana da Silva Melo, e sob a orientação da professora doutora Janaína Gomes Viana de Souza. No resumo, o objetivo do presente estudo constitui em analisar como a técnica de contação de histórias na caixa auxilia no desenvolvimento da imaginação e criatividade da criança. E com base nos estudos realizados, observamos que essa pode ser uma metodologia a ser considerada em diferentes contextos educacionais para estimular essas características nas crianças, e que a técnica ela deve ser implementada com foco em uma teoria do conhecimento, para que o pedagogo ele possa utilizá-la como um recurso mediador. Introdução. O presente trabalho é fruto dos conhecimentos adquiridos no curso de contação de história, ofertado pelo Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia. Com base nessa experiência, foi possível compreender a importância da contação de história como uma forma de proporcionar às crianças o acesso à arte literária. E para a mediação dessa prática, uma caixa pode ser um excelente recurso, despertando a imaginação e criatividade em cada objeto que sai de dentro dela, e que ganha forma e vida, pois, segundo Smolka, a imaginação é a base de toda atividade criadora, que institui novas situações e novos comportamentos. A metodologia que foi realizada uma pesquisa bibliográfica
sobre o tema, examinando livros, artigos, sites e blogs de internet. Nas considerações, considerando que, de fato, a contação de histórias desenvolve múltiplas capacidades nas crianças e especificando a contação de histórias na caixa como metodologia significativa para estimular a imaginação e criatividade, concluímos que esse é um excelente recurso pedagógico para o desenvolvimento dessas capacidades, pois incentiva a criança e a criação de narração de histórias, além de estimular a imaginação através do olhar sobre os materiais que são colocados dentro da caixa e que podem trazer algumas características das personagens da história ou não. E que aí o professor, o pedagogo, é quem vai mediar esse momento da contação. E aqui nós trouxemos as principais referências que nós utilizamos para a construção desse trabalho. E obrigada pelo espaço para que nós pudéssemos apresentar o nosso trabalho.